Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre o resultado da luta principal do UFC Austrália, Anderson Silva contra Israel Adesanya. A luta principal seria do campeão dessa categoria, do Robert Whittaker, mas ele teve um problema de hérnia no abdômen e precisou até passar por cirurgia, e por isso que a luta caiu e a do Anderson foi a principal. Mas antes de começar, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E também não esquece que eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição do vídeo e também aqui num comentário fixado para você que também tem interesse em ganhar dinheiro aqui pela internet, dinheiro no conforto da sua casa, sem chefe. É possível, eu te garanto. Então clica aí no link para você conhecer o que é o marketing digital e como fazer muita grana pela internet. Então clica aí e conhece e bora lá falar da luta. A luta foi vencida aí pelo Israel Adesanya. Ele venceu por decisão unânime dos juízes, né? Foi o meu palpite, inclusive aqui no vídeo de pré-evento. Então as bolsas de apostas também acreditavam nesse resultado a favor da Adesanya, né? Mais de 80%. Então foi o que aconteceu aí, vitória da Adesanya. E foi uma luta que assim foi um pouco abaixo da minha expectativa em questão de emoção, né? Eu achei que seria uma luta mais emocionante, uma luta mais empolgante. Eu achei que ia ser uma guerra ali na trocação, né? Porrada para todo lado e tal. E não foi isso que aconteceu, né? Foi uma luta muito mais estudada, né? Desde o primeiro round até o terceiro round. Lembrando que mesmo sendo a luta principal, foi uma luta de apenas 3 rounds, né? Não tornaram essa luta em 5 rounds porque ela já era em 3 rounds, então se prepararam para isso, então acabaram deixando aí de 3 rounds, né? E a luta foi muito estudada, né? Desde o primeiro round até o último. No primeiro round foi muito estudo ali no começo, os dois controlando a distância, o Anderson com receio, né, de ir para cima, mas o Adesanya também, por outro lado, com muito receio, muito medo de ir para cima. Aconteceu com o Adesanya a mesma coisa que aconteceu com o Derek Brunson quando ele enfrentou o Anderson Silva, né? Quando ele olhou do outro lado do octógono e viu o Anderson Silva, ele travou por completo, né? Então o Adesanya assim não ficou travado no sentido de não conseguir usar o jogo dele e tal. Ele usou o jogo dele, inclusive conectou mais golpes e por isso venceu a luta. Mas ele realmente foi bem diferente do que ele é nas outras lutas, né? Ele tem performances arrasadoras, ele vence os caras que têm ritmo de luta de forma contundente, e com o Anderson não foi bem assim. Ele tentou medir a distância o tempo inteiro, usou muito os chutes baixos, né? Os chutes na coxa para ir pontuando. Então ele conseguia ali chutar a coxa do Anderson sem sofrer nenhum contragolpe ali. Então ele usou essa ferramenta para conseguir ir pontuando e vencer o round. Então no primeiro round ele conectou 20 golpes, né? E o Anderson conectou ali apenas 6 golpes. Então o Anderson foi muito econômico nos golpes, isso na luta inteira, não só no primeiro round. Ele economizou muito no volume, tentou usar mais ali a precisão, né? Não sei se por conta de condicionamento físico, eu não sei ou se foi algum outro objetivo, né? Mas ele realmente tentou ali usar menos volume e mais a precisão. No segundo round tivemos um round mais parelho, foi o round mais parelho aí da luta. Na minha opinião, inclusive, o Anderson Silva venceu esse round. Lembrando que são 3 juízes que pontuam, né? 2 deles pontuaram os 3 rounds para o Adesanya e um juiz pontuou o que eu pontuei. 2 rounds para o Adesanya, o primeiro e o terceiro, e o segundo para o Anderson Silva. Nesse segundo round, o Anderson continuou ali, né, controlando a distância e tal, mas ele foi mais agressivo, ele teve lampejos ali de agressividade, onde ele conseguiu caminhar para frente e conectar golpes ali no Adesanya, que ia para a grade e tal. Realmente parecia que dava uma assustada, né, quando o Anderson dá aquela ligada no 220 do nada, né? Então ele vai para cima, começa a se mexer, mexe os braços, vai movimentando a cabeça enquanto ele caminha e tal. Então o Anderson realmente conseguia imprimir esse ritmo e conectar mais golpes. Eu achei até que ele ia fazer isso no terceiro round e aí tendo grandes chances até de vencer a luta, né? Porque para mim, como eu disse, ele acabou vencendo esse segundo round. Foi 20 golpes de um lado e 20 do outro no segundo round, então realmente foi um round parelho, mas eu enxerguei aí a vitória do Anderson. E aí já no terceiro round foi um round bastante peculiar, né? Os dois começaram a se provocar muito. O Anderson ficou ali na grade, como ele já fez em outras lutas, e chamava a Adesanya, e o Adesanya ficava meio na distância ali, não sabe, né? Vou, não vou, e no fim não quis ir para cima. E aí ele pegou, foi pro centro do octógono, ficou esperando, aí um olhando pro outro, deram uma baita de uma enrolada, né, nesse início aí de terceiro round. Aí o Anderson foi lá pro centro do octógono. Então foram mais ou menos ali uns 2 minutos, os 2 primeiros minutos do terceiro round, meio que dessas
provocações de um lado, provoca do outro, então realmente não teve muita coisa. E aí já mais ali pro meio e pro final do terceiro round, o Adesanya continuou ali usando os chutes baixos, né? Ele fez isso a luta inteira, então foi pontuando cada vez mais, e ele conectou nesse terceiro round 25 golpes e o Anderson apenas 5. Então o Anderson no terceiro round inteiro só teve 5 golpes. E o curioso que foi, porque no terceiro round, se tivesse 1-1, como eu achei e um dos juízes acharam, o Anderson tinha que ir pra cima para justamente conectar mais golpes e tentar vencer o terceiro round. E ele parecia que não estava preocupado, né? Ele não estava naquela, é o terceiro round, eu preciso ganhar para ganhar a luta. Não, ele ficou ali esperando só para dar contragolpe, fazendo as provocações, assim, não mostrou nada de pressa, não mostrou nenhuma preocupação em conectar os golpes, né? Então, ele conectou aí pouquíssimos golpes nesse terceiro round, e aí, claro, os juízes viram a vitória no round e também na luta do Israel Adesanya. Então, a impressão que dá é que o Anderson estava preocupado em, na verdade, fazer a luta e durar os 3 rounds e mostrar que ele tem qualidade para lutar a luta inteira em pé, que foi uma luta inteira em pé, né? Não teve tentativa de queda nem nada, teve no máximo um clinch ou outro. Então a impressão que dá é que ele queria mostrar que ele tem a capacidade de, mesmo 2 anos parado, mesmo com seus 40 e tantos anos, ele consegue lutar de igual para igual com um cara muito mais novo, em atividade e que está em 6º no ranking. Então ele conseguiu provar isso, conseguiu que ele realmente exerce uma influência no psicológico do adversário muito grande. O Adesanya realmente lutou muito diferente do que ele luta geralmente, e o Adesanya tentou ser agressivo, tentou conectar vários chutes altos, o Anderson esquivou de quase todos. Então o Anderson meio que quis se provar ali que na trocação, apesar do Adesanya ser um cara muito mais gabaritado, que o Anderson, apesar da idade, apesar de não ter o mesmo gabarito, apesar de ritmo de luta, apesar de tudo, o Anderson mostrou que ele consegue fazer uma luta de igual para igual, e inclusive poderia ter vencido. Como eu disse, se ele fosse mais agressivo no terceiro round ali principalmente, né, se ele conectasse mais os golpes, tudo bem, ele ia acabar se expondo mais, mas também teria mais chances ali de impressionar os juízes, né? Realmente ficou meio que com o freio de mão puxado ali, mas a impressão que deu foi essa, né? Que ele queria mostrar que ele tem qualidade, que não tem essa dos caras serem, é mais novo, tem ritmo de luta, não sei o que, tipo assim, respeita o coroa aqui, respeita o cara que fez história no esporte. Então o Anderson surpreendeu por isso, e muitos lutadores aí foram nas redes sociais também parabenizar e tal. O Jacaré falou, o próprio Conor McGregor também falou aí alguns elogios pro Anderson e tal, até disse que seria uma honra, né, enfim, acabar lutando provavelmente com o Anderson, né, eu acho que foi isso que ele quis dizer. Então o Anderson na entrevista já falou aí sobre o UFC Curitiba, né, sobre fazer a próxima luta dele no UFC Curitiba, que é a casa dele, né? Eu realmente acho que existe essa possibilidade do Anderson fazer a próxima luta dele no UFC Curitiba, afinal de contas é um nome muito relevante que ajudaria a encher o ginásio, né, ou enfim, onde for a luta lá em Curitiba, então ajuda demais a vender ingresso, né? Todo mundo vai querer assistir o Anderson, principalmente porque a gente não sabe por mais quanto tempo ele vai lutar, não sabe se seria a última luta dele ou não, enfim. O Anderson lutando no Brasil realmente é uma coisa que a gente tem que aproveitar, porque a gente não sabe por mais quanto tempo ele vai lutar, e eu espero que deem um nome aí para ele realmente mais acessível ali, né? Apesar dele ter feito uma luta equilibrada com a Adesanya, eu acho que dá para ele pegar um nome mais light, tipo o Nick Diaz, que ele já pediu algumas vezes e tal, né? Dá para pegar uns caras mais desse nível para ser uma luta ali realmente mais emocionante, não uma luta fácil para ele ganhar, né? Mas uma luta mais competitiva onde ele se solte mais, né? Porque realmente com a Adesanya ele ficou meio, os dois, né? Ficaram meio que travados ali, né? E tal. Enfim, pro Adesanya foi uma vitória muito importante, né? O Kelvin Gastelum tava lá assistindo, né? Com o cinturão inclusive no ombro, né? Mesmo não sendo campeão, ele tava ali com o cinturão e tal. Então, uma vitória muito importante para Adesanya, apesar do Anderson estar parado, ser o 15º do ranking, é uma vitória importante, né, que vai fazer com que o Adesanya pegue os caras ali do top 5, provavelmente, nas próximas lutas. Então, é um cara da nova geração que deve chegar aí no cinturão em breve, e é um cara que luta muito bem. Eu acho que ele tem bastante futuro, tem muitos anos pela frente, muitas lutas, com certeza vai chegar numa disputa de cinturão uma hora. Então realmente é um nome pra gente ficar de olho. E vale destacar aí também que logo depois da luta os dois se abraçaram. A Adesanya ficou muito emocionado, né, porque realmente ele disse que o Anderson era um ídolo, é um ídolo para ele. Durante a entrevista o Adesanya também ficou muito emocionado, se segurou todo ali realmente para não chorar. Ele disse que quando ele era criança ele assistiu o Anderson, né? Então é como se uma criança que gosta de basquete jogasse basquete com o Michael Jordan, né? Então ele fez essa referência, né, de realmente o Anderson ser uma inspiração para ele. Então enfrentar o cara realmente deve ser
devia ser um sonho para ele, e às vezes até por isso que o cara não se solta tanto, então é compreensível, né? O cara simplesmente estava olhando um dos maiores nomes do esporte, um cara que ele sempre assistia, inclusive ele postava nas redes sociais que ele achava o Anderson o melhor lutador, quando ele na verdade nem era lutador direito ainda, então o Adesanya realmente ficou muito emocionado. O Anderson também ali deu a entrevista dele, né? Falou aí, como eu disse, que pediu a luta em Curitiba, agradeceu muito aí a luta pelo Adesanya, né? A oportunidade de ter feito a luta, fez vários elogios e tal. Então, enfim, uma luta bastante bacana por toda a história que rolou. Como eu disse, para mim não foi, né, a luta da noite, um show, um espetáculo, mas é sempre muito interessante a gente ver o confronto de gerações e o comportamento do Anderson com caras da nova geração, que traz aí realmente a evolução do esporte em si, e a gente vê como os caras se comportam quando olham o Anderson do outro lado do octógono, né? Enfim, eu fiquei satisfeito, né? Apesar de, como eu disse, a luta não ser tudo aquilo que eu imaginei que seria, eu fico muito satisfeito pelo rendimento aí dos dois. Acho que o Anderson podia ter sido só um pouco mais agressivo, mas enfim, eu fico muito feliz de assistir o Anderson de qualquer forma, independente de resultado, independente de qualquer coisa, porque eu, assim como a Adesanya, sou um grande fã do Anderson Silva. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da performance do Anderson. Não esquece também, como eu disse, de se inscrever e ativar o sininho, porque isso ajuda demais, e também de clicar no link para conferir aí o curso para você também trabalhar com marketing digital e fazer a sua grana pela internet, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!